E aí, turma? De volta aqui, dando prosseguimento àquela última videoaula, com a segunda parte das duas últimas aulas da apostila 7 de vocês. Uma aula um pouquinho mais técnica e chata, chamada colocação pronominal. Ou seja, eu vou voltar lá para o que nós vimos no primeiro ano e vou falar um pouquinho de pronomes. Então, sigam aqui o slide para ficar muito mais fácil. Antes de entrar nessa aula, eu gostaria de ler um poema. Não sou a Mari, não tenho toda a beleza e toda a simpatia dela, mas aqui eu vou me aventurar a falar um pouquinho de modernismo. O Oswald de Andrade, ele escreve esse poema na primeira fase do modernismo, tema da prova de vocês de hoje, e aí tem o seguinte contexto: pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ok, isso aqui não é apologia ao fumo, tá? Que fique bem claro, o Cadu não fuma, o Cadu não consegue, o Cadu tem uma bronquite e uma asma do caramba. Mas o que me importa aqui é o primeiro verso, dê-me um cigarro, que é a norma gramatical, e o último verso, me dá um cigarro, que é a norma coloquial, a norma que nós utilizamos. Ok, então, colocação pronominal vai ser isso. Onde eu coloco o meu pronome átono? Cadu, pronome átono? O que é isso? Um pouquinho, dá uma pesquisada e voltamos em alguns segundos, beleza? Vamos lá. Para vocês que voltaram, pronomes pessoais, aí eu tenho tudo que vocês viram no primeiro ano, pessoas do discurso aqui no cantinho, sigam o mouse do Cadu, pronomes pessoais retos, aqueles pronomes que eu falei que faziam papel de sujeito, e os pronomes oblíquos, que eu falei para vocês que funcionam como objeto. Tem os tônicos e os átonos. Essa coluninha aqui, ó, que vai estar em destaque no vídeo de vocês, é o que nos importa no dia de hoje. E aí eu falo onde eu devo colocá-los. Tenho três situações diferentes. Eu posso dizer que eu tenho a próclise quando eu tenho o pronome obrigatoriamente antes do verbo, uma mesóclise. O que você está falando, Cadu? Mesóclise é quando o pronome está no meio, nós vamos ver que tem dois casos para isso, e a ênclise, quando ele está após o verbo. E aí eu tenho algumas regrinhas. Infelizmente, a gramática vive de regras. Mas são poucas e fáceis de se lembrar. Vamos começar com a próclise, turma? Vamos lá. A próclise vai ser obrigatória com palavras negativas. Então, palavras negativas eu realço aqui, ó. O não, nunca, nem. São palavras de teor negativo. Seus fofos não me irritem. Quando vocês começam a fazer aquela feira livre lá na sala de aula, e o Cadu fica muito triste, muito chateado, o Cadu usa essa frase. Eu tenho obrigatoriamente colocar esse pronomezinho aqui antes do verbo, porque a palavra não o atrai. É a mesma coisa que quando o Cadu começa a explicar a matéria, vocês se atraem pela beleza do Cadu, pela simpatia do Cadu. Ok? Segundo exemplo, vamos aqui para o slide. Sempre dá nisso, não estou olhando para o teclado, estou olhando para vocês. Advérbios. No que mágico se estuda bastante. Onde se estuda? No que mágico. Qualquer advérbio. Vocês poderiam perguntar, Cadu, o não é um advérbio? Sim, eu só coloco ele no caso à parte para deixar bem claro, para reforçar, para ser repetitivo. Terceiro caso, pronomes indefinidos. Tudo, algo, coisa, alguém, ninguém, qualquer pronome que eu não defino o que eu estou falando. Matemática, português, física, química, tudo me dá medo. É aquela clássica frase da semana de provas, né? Por que eu coloquei um me antes do da? Aqui como está indicando o meu mouse e o grifo. Porque tudo é um pronome indefinido. Eu não sei o que é tudo. Tudo pode ser qualquer coisa. Então, por isso eu coloco na frente. Próximo caso, pronomes relativos, foco no que. Sempre que tiver o quezinho, puxa o pronome para antes. Foi o Cadu que me ensinou colocação pronominal. Frase verídica, estamos vivenciando isso. Então, o que está aqui junto do mouse, ele atrai o pronome. É como vocês se sentem atraídos pela minha simpatia e pelo meu charme nas aulas. Beleza? Por fim, conjunção subordinativa. Vocês vão ter que lembrar de todas aquelas orações adverbiais, substantivas. Mas basicamente, se tiver conjunção, coloca o pronome antes. Cadu, não entendi por que me deste essa nota. Eu ficaria assim, dando cambalhota, se o cara
conjugasse o pretérito perfeito com be deste, essa nota. É um sonho, né? Mas vamos voltar para a vida como ela é. Por que essa conjunçãozinha aqui, ó, atrai o be? Por isso eu escrevi dessa forma. Firmeza! Facinho, vai. Depois do que a gente viu de oração subordinada, de regência, isso aqui tá quase mais fácil do que ganhar no Joinville. Afinal, o Vasco não é mais lanterna. O respeito voltou. Vamos agora para os casos do que? De ênclise. A ênclise obrigatória são menos casos. E aí eu tenho, no início da frase, entregaram-me aos investigadores da PF. Qualquer um que está participando lá, aqueles envolvidos na Lava Jato, devem já ter ouvido essa frase. Eu nunca, na língua portuguesa escrita... Então, quando eu estou falando com o meu colega, eu até posso usar. Mas na escrita, eu não posso colocar o pronome ato no início de uma frase. Seja ela a primeira frase do parágrafo, seja ela a última frase do parágrafo. Se for a primeira palavra, eu não posso utilizar. Foco nesse caso 1. Ele vai estar aqui em destaque, bonitinho para vocês, beleza? Caso 2. Imperativo. Meus lindos e fofos, calem-se! Desculpa, eu não resisti, eu estava com saudade de fazer isso. O calem-se vai ser o quê? Vai ser uma ordem, ou um pedido, depende da situação. Nesse caso foi uma ordem. Então eu tenho que usar o imperativo antes do pronome. Outro caso, gerúndio. Por que não estudaram? Saíram da prova lamentando-se. Qualquer comparação com alguns alunos que não estudam para a prova bimestral é mera coincidência, tá? Não foi minha intenção fazer isso. Então, lamentando é um gerúndio e eu tenho o C ali acompanhando após o gerúndio. Por fim, infinitivo impessoal, ou infinitivo que vocês conhecem, fica muito mais fácil. Meu desejo é ensinar-te colocação pronominal. É isso que eu estou proposto a fazer aqui, e por isso que vocês estão assistindo essa videoaula. Beleza? Vamos para o caso mais chato? O caso mais chato se chama mesóclise. A mesóclise eu queria só falar uma coisinha. Não sei se alguém conhece alguma pessoa que viveu ou que seja português de origem, certo? Eu estou falando do português europeu, não o português africano, o português de Macau e o português brasileiro. Ela é muito comum no português europeu. Mas o melhor presidente, e o melhor aqui, gente, vamos lá, figura de linguagem pra gente, ironia. Ele não é o melhor, mas ele é o mais gente boa e o mais vida louca. Se chamou Jânio Quadros, porque foi formado em letras, né? E aí o Jânio tinha um hábito de usar frases de efeito, atitudes espalhafatosas. E aí chegou o cara e fez a brilhante pergunta. Jânio, por que você bebe? O Jânio, como um gentleman, um homem da língua portuguesa, respondeu. Alguém está tocando a campainha e eu vou ter que parar aqui o vídeo. E aí, gente? Voltei, já me livrei do chato que veio atrapalhar a minha videoaula. Mas tudo bem, eu estava falando do Jânio Quadros. E o Jânio era um homem de frases de efeitos. E fizeram a pergunta, por que você bebe? E aí o Jânio, como um gentleman, um homem que manja muito da língua portuguesa, ou manjava, ele surgiu com a brilhante sentença. Meu amigo, eu bebo porque líquido é. Se sólido fosse, comê-lo ia. E aí eu tenho o exemplo mais famoso da língua portuguesa, pelo menos no Brasil, de mesóclise. Eu tenho esse lo aqui, ó, sigam com o mouse, que está no meio do verbo comeria. Em vez de dizer o comeria, o nosso querido Jango foi mais estiloso, afinal, estilo é o que há. Comê-lo ia. É a mesma ideia. Então, a mesóclise eu uso com os dois tempos do futuro do modo indicativo. O futuro do pretérito e o futuro do presente. Cadu, eu nunca ouvi alguém falando assim. Bem, essa é a minha missão. Mostrar para vocês o que vocês não viram. Beleza? Vamos seguir agora aqui com o slide? Porque eu tenho uma coisa importante sobre a mesóclise, mas é sobre o futuro. Com esses dois tempos verbais, o futuro do presente e o futuro do pretérito, eu tenho duas formas. Ou eu uso a próclise, como está dizendo aqui o mouse. Não me interessarei por um livro best-seller. Ou seja, eu coloco o pronome antes do verbo. Ou eu uso a mesóclise. Interessar-me-ei. Pô, muito mais estiloso, né, meu amigo? O primeiro é basicamente aquela pessoa saindo da balada. O segundo é Cadu chegando na balada todo styler. Por um livro best-seller.
Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, se você vir esta frase, interessarei-me por um livro best-seller, você está colocando uma faca no coração do Caduzinho. E aí o Caduzinho vai chorar, vai começar a cantar sertanejo anos 90, de tão triste que ele vai ficar. Beleza, não posso usar a ênclise com verbos no futuro. Beleza! Só para fechar agora, 2 casos bonitinhos. Locução verbal. O que eu faço? Eu tenho 3 possibilidades. Olha o caso 1. Se a locução vier no início da frase, coloca-se o pronome ou depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Quero te ouvir, quero ouvir-te. Por que eu não posso iniciar a frase com o pronome? Aquele casinho que nós já explicamos. Se a locução verbal vier acompanhada de partícula que exija a próclise, o que eu faço? Ou eu coloco do lado da partícula não te quero ouvir, ou eu coloco após o verbo principal, não quero ouvir-te. É impossível colocar não quero te ouvir. Seria um erro, porque eu não atrairia. E o último caso, e o mais divertido, se a locução não vier nem no início da frase e não tiver nenhuma coisa que me peça próclise, vira literalmente a defesa do Joinville. Eu posso fazer o que quiser e é gol, é caixa. Um mestre queria dizer algo, um mestre queria dizer algo e o mestre queria dizer-lhe algo. Firmeza? Gente, muito bom conversar com vocês. Mais um beijo na alma. Prestem atenção aqui, ó, nos slides que são muito importantes. Prestem atenção no PowerPoint e qualquer dúvida estamos à disposição. Tchau e até a próxima. Bom fim de semana.